Queremos pedir que você abra a sua Bíblia agora, no livro de Atos, capítulo de número 19. Mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a mensagem em Atos, capítulo 19. E a gente vai ler outras passagens em Atos, então por isso eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta em Atos. Nós hoje estamos terminando uma série de mensagens que nós cobrimos no mês de setembro, na vida de Paulo, nos ensinamentos de Paulo, e nós estivemos lendo o livro de Atos. Se você acompanhou a gente, hoje você deveria ter lido ou vai ler o capítulo 28 e assim terminar o livro de Atos. Na semana que vem nós vamos começar uma série de 2 meses do livro de Salmos, e a gente vai estar estudando o livro de Salmos e meditando no livro de Salmos por 2 meses. Eu estou pedindo que todos leiam 2 salmos por dia. 2 salmos por dia. Falando de Paulo, a gente lembra que Paulo foi tocado por Deus de uma forma tremenda quando ele se converteu. Se você sabe um pouquinho de Paulo, você sabe que o nome dele, na verdade, judeu, é Saulo. Paulo é o nome grego dele. E Saulo, ele era um judeu devoto, era um homem que tinha um desejo muito grande de servir a Deus. E ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o caminho de Jesus, e por isso ele achava que perseguir Jesus era... Você quer que eu troque o microfone, é isso? Eu vou trocar o microfone a pedido do Humberto. Eu não gosto de segurar, mas... Ele, sendo judeu, devoto a Deus, ele buscava então perseguir Jesus. Ele perseguia a igreja. E um dia então, ele com carta do sumo sacerdote, ele decidiu ir a Damasco. Atos capítulo 9. No caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus tremendo, que mudou a sua vida. E se você leu Atos, você sabe exatamente esse encontro que ele teve com Deus. E quando ele viu Jesus, foi tão surpreendente essa experiência, que ele ficou cego. E ficou cego por 3 dias. E Jesus mandou que ele fosse para Damasco e ficasse ali aguardando novas instruções. E aí, um discípulo chamado Ananias recebe instrução de Jesus também através de uma visão para ir orar por Paulo. E aí quando Ananias chega lá, eu queria que vocês olhassem esse versículo e não precisa de abrir. Ananias diz assim para ele: irmão Saulo, já o chamando de irmão, porque agora ele já é crente, e a gente chama um crente, a gente chama um outro de irmão. Isso começou na Bíblia. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ele recebeu então 2 bênçãos. Ananias disse assim: olha, o Senhor que te apareceu me mandou que eu viesse, orasse por você, impusesse as mãos sobre você para que 2 coisas aconteçam. Primeiro, para que você voltasse a ver. E segundo, para você ser cheio do Espírito Santo. Ele voltou a ver fisicamente, estava cego, agora enxergava, e ele voltou a ver espiritualmente. Agora ele entende o plano da salvação. E uma vez que agora ele entende o plano da salvação, ele é cheio do Espírito Santo. E se você ler o livro de Atos, você vai ver que Paulo era um homem que tinha uma intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, para Paulo, não era um vapor, uma pomba, uma energia. O Espírito Santo era uma pessoa. O Espírito Santo falava com Paulo. Às vezes Paulo estava na sua viagem querendo ir para um caminho, o Espírito Santo falou assim: não vai por lá não, vai para aqui. Ele ia para ali. Várias vezes ele disse assim: olha, eu queria ir aí, mas o Espírito Santo disse para mim não ir. Que intimidade. O Espírito Santo o dirigia, o Espírito Santo o capacitava,
Quando Paulo chegou a uma determinada cidade, ele viu pessoas doentes, o Espírito Santo o capacitou para curar os enfermos, o Espírito Santo o capacitou para pregar com sabedoria, ou seja, tudo o que Paulo fez dependia de ser cheio do Espírito Santo. Então Paulo se preocupava, não só ele, mas que todas as pessoas que criam em Jesus fossem cheios do Espírito Santo. Aí nós chegamos em Éfeso. Paulo agora está em Éfeso, uma cidade que ele passou, e ali ele encontra uns discípulos. Atos capítulo 19 na sua Bíblia, por favor, vamos acompanhar a leitura. Verso de número 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali ele encontrou alguns discípulos e ele faz uma pergunta-chave: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Se você tem uma Bíblia de estudo, ou uma Bíblia NVI, ou até mesmo no seu aplicativo, você vai notar que do lado da palavra quando tem uma letrinha pequenininha. Alguns de vocês estão vendo isso na Bíblia de vocês? Alguém tem? Está vendo? Uma letrinha pequenininha. Se você vai lá no rodapé, você vai ver que o editor da Bíblia nos diz, porque a Bíblia não foi escrita em português, ele diz o seguinte: olha, esse versículo pode ser traduzido de 3 formas. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram, depois que creram, 2 formas, para ficar mais fácil. Vocês pode ser, vocês receberam o Espírito Santo, o verbo está no aorista perfeito. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram, ou pode ser, vocês receberam o Espírito Santo depois que vocês creram. Isso é importante, tá? Esse versículo pode ser traduzido de 2 formas. Ou seja, Paulo chegou lá e pergunta a esses 12: ei, vocês receberam o Espírito Santo? Opção número 1, quando vocês creram? Opção número 2, vocês receberam o Espírito Santo depois que vocês creram? Eles respondem, verso 2, não recebemos, porque nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo ficou abismado, peraí, poxa. Verso 3, então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram, ao todo, uns 12 homens. Importante passagem. Eu queria que vocês notassem que nessa passagem nós encontramos claramente 3 batismos descritos em Atos 19. 3 batismos, só para a gente entender, tá? Eu quero que todo mundo aqui vai saber entendendo sobre isso. O primeiro batismo que a gente encontra é o batismo de João. Vocês receberam o batismo santo quando vocês, ou depois que vocês creram? Não sabíamos que tinha Espírito Santo. Por que vocês foram batizados? No batismo de João. Paulo disse assim, mas o batismo de João, gente, é para o arrependimento. Deixa eu mostrar para vocês e ensinar uma coisa para vocês. Durante todo o Velho Testamento, os judeus criam que eles eram o povo especial de Deus e que ninguém era igual a eles. Durante o período do exílio, em que eles foram expulsos da terra, tirados da terra por causa da idolatria, eles foram para a Babilônia e outros lugares, e porque eles tinham uma crença muito forte, muitos gentios queriam se tornar judeus, se converter. Então, quando um gentio se convertia ao judaísmo, ele era chamado de prosélito. Um prosélito era um gentio que se converteu ao judaísmo. E um gentio, quando se convertia ao judaísmo, tinha que se lavar. Tinha que se batizar. Eles colocavam na água e lavava eles. Eles tinham um batismo. Quando João Batista chegou,
ele fez uma coisa que nunca ninguém tinha feito antes. Por isso que não existe batismo no Velho Testamento, só existe no Novo. Quando João Batista veio, ele começou a dizer: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é só gentio que tem que ser batizado, não. Judeu também tem que ser batizado. Aí o judeu diz assim: não, nós somos filhos de Abraão. Ele dizia assim: vocês não digam que são filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras. Vocês precisam se arrepender, porque o Messias está vindo. E aí, gentios e judeus todos se batizavam, porque eles estavam se preparando para a vinda do Messias. Aí Jesus veio, ele mesmo também foi batizado para ser exemplo, morreu na cruz, ressuscitou e disse aos discípulos: agora vocês vão pregar o evangelho e vocês vão batizar agora no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade do meu nome, porque eu morri e ressuscitei. Quando Paulo chega lá, ele encontra esses discípulos que nunca tinham ouvido falar da morte e da ressurreição de Jesus dessa forma. Lembra que eles não tinham Bíblia, eles não tinham o Novo Testamento. Eles não tinham a Escritura como nós temos hoje. Era o início da era cristã. E aí, o que acontece é que ele diz assim: olha, o batismo de João já passou. Vocês precisam de um batismo muito mais importante. E aí nós temos o segundo batismo. Eu vou pedir aos diáconos para, por favor, não deixar ninguém andar durante a minha mensagem, por favor, porque qualquer coisa vai me atrapalhar. O segundo batismo que nós encontramos aqui é o batismo cristão em nome de Jesus. Ou seja, agora que eles criam em Jesus, eles tinham que se batizar como a gente batiza naquele batistério ali. Ou seja, uma vez que você é crente em Jesus, você é batizado em nome de Jesus. Se você está aqui na igreja, já se tornou um cristão, mas nunca foi batizado nas águas, está faltando alguma coisa. É como uma pessoa que namora e nunca casa. Você diz assim: pastor, mas batismo salva? Não, batismo não salva. A gente sabe que tem um homem lá no céu, o ladrão na cruz, que está no céu e nunca foi batizado. Mas a não ser que você queira ser salvo e morrer logo, você deve ser batizado. Porque o batismo é uma evidência pública que você está com compromisso com Deus. Então, se houver alguém aqui nessa manhã que ainda nunca foi batizado nas águas, eu não estou falando do batismo quando você era criança, na igreja católica ou na igreja presbiteriana, é isso não. Isso é uma dedicação. Eu estou falando o batismo como adulto, que você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e você faz uma confissão pública. Agora, deixa eu chegar onde eu quero. Terceiro, batismo com o Espírito Santo. Paulo disse assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando ou depois que vocês queiram? Não. Vocês foram batizados em quê? Batismo de João. Não, vocês têm que ser batizados no nome de Jesus. Mas agora existe algo mais. Diga comigo, algo mais. Existe o quê? Algo mais. Aí o que Paulo faz? Impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. E como evidência começam a falar em línguas que eles nunca aprenderam e a profetizar. A pergunta que eu quero deixar bem clara, e eu faço isso pelo menos 2 vezes ao ano, eu prego uma mensagem como essa. Para alguns não é nada novo, mas é algo para lembrar. E para algumas pessoas é nova. A pergunta é: o que exatamente é o batismo com o Espírito Santo? Vai ter um momento que eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia. Mas nos próximos minutos eu vou pedir que vocês prestem atenção e leiam o que está escrito nas telas. Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa de ver aonde na Bíblia esse termo batismo com o Espírito Santo acontece. Vamos voltar em Lucas capítulo 3, verso de número 16. Palavras de João Batista. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Presta atenção.
João Batista faz uma distinção do batismo nas águas, que o dele era de arrependimento, mais tarde seria o batismo cristão, e uma outra experiência chamada batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ele diz assim, eu batizo com água, mas quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Segunda passagem, João capítulo 1, verso de número 33. João de novo. Eu não teria, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele quem você vir o Espírito descer, mas não é só descer, e permanecer. Perfeito, importante, irmãos. Aquele que você vir o Espírito descer e permanecer. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Preste atenção, João está dizendo o seguinte, existe uma experiência distinta do batismo nas águas, chamado o batismo com o Espírito Santo. Quem é que batiza? Jesus. Por que ele batiza? Porque ele tem o Espírito nele e com ele. E ele batiza com o Espírito Santo. Bem, nós vimos as palavras de João, vamos ver as palavras de Jesus. Atos capítulo 1, versos 4 e 5. Projetada para você. Jesus estava perto de subir ao Pai. Certa ocasião, enquanto Jesus comia com os discípulos, com eles, deu-lhes, discípulos, esta ordem. Diga comigo, ordem. Deu-lhes esta o quê? Ordem. Ordem não é algo, não é um pedido. Ordem é uma ordem. É um imperativo. Deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. João, ele falou para vocês, ele batizou com água. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Queridos, vocês concordam que estes versos nos mostram que há uma experiência na Bíblia distinta do batismo nas águas, chamado de batismo com o Espírito Santo? Quantos concordam, diga amém. Bem, todos esses versículos se aplicavam aos discípulos. Então, vamos ver como é que eles receberam essa experiência. João capítulo 20, Jesus aparece para os discípulos na manhã, no dia da ressurreição. Não foi na manhã, foi no final do dia. No dia que Jesus ressuscitou, ele aparece para os discípulos. Olha para mim aqui para você entender uma coisa. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos. E nesses 3 anos, eles conseguiam enxergar que Jesus era especial. Em um determinado momento, Pedro disse para todos os discípulos na frente de Jesus, você, quem sou eu? As pessoas perguntam aí, quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que é profeta, é João Batista, é Isaías, é Jeremias, é Moisés. E vocês, quem sou eu? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, os discípulos, a revelação máxima que eles tinham de Jesus era, número 1, que ele era o Cristo. O Cristo é Messias, ungido de Deus. E a segunda revelação, ele era filho de Deus. Deixa eu falar para vocês, isso não é suficiente para salvar. Ninguém é salvo simplesmente achando que Jesus é Messias. Ninguém é salvo simplesmente sabendo que Jesus é filho de Deus. Tem gente que anda com um crucifixo e sabe que Jesus nasceu da Virgem Maria, mas ainda não teve salvação. Os discípulos ainda não tinham experimentado o que é a salvação. Porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, olha o que diz o texto claramente, versos de número 19 até o verso de número 23. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, era um domingo da ressurreição, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou-se, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Presta atenção, isso é importante. Paz seja com você. Aqui, vê que eu morri na cruz por vocês.
Os discípulos alegraram quando viram o Senhor. Então, novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Nesse momento, usando o termo que foi usado na sexta-feira, caiu a ficha. Nesse momento, eles entenderam. Jesus não é só Messias. Jesus não é Filho de Deus. Jesus é Salvador. A saber, se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Entenderam? Aí, olha o que diz o próximo verso, o verso de número 22. Jesus assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Aí Jesus continua dizendo: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Queridos, uma pergunta para vocês. Se a resposta da pergunta for sim, eu quero que você diga um verdadeiro forte amém. Só se for sim. Vocês creem que se Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo, quantos creem que eles realmente receberam o Espírito Santo? Diga amém. Bom, passaram-se alguns dias dessa ocasião. Na verdade, passaram-se 40 dias. Depois, Jesus diz para eles o seguinte, Lucas capítulo 24. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém, cidade que é Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. Então, embora eles eram já cheios do Espírito Santo, tinham recebido, Jesus ainda falou para eles assim: mas vocês têm uma coisa a mais, vocês fiquem na cidade para que vocês sejam revestidos. Diga comigo, revestido. Vestido, revestido, uma capa. Vocês vão receber uma coisa extra. Dá para entender? Aí, quando chega em Atos, capítulo 1, verso de número 8, mesma ocasião, antes da ascensão de Jesus, diz a passagem que: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Oh, esse versículo é importante. Recebam o Espírito Santo, mas tem algo a mais para vocês. Eu quero os capacitar para vocês serem testemunhas eficazes do meu nome a partir de agora. Mas para isso vocês vão precisar de receber poder. Esse poder vai vir quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora vai ficar claro. Qualquer um, até a criança nova aqui vai entender isso. Há 3 preposições importantes no texto bíblico. E eu olho essas preposições, elas são importantes no português, mas principalmente no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E você, pastor, eu não sei grego, mas hoje você vai saber. Pelo menos as preposições. É por isso que a gente tem um seminário, para ajudar você a entender muita coisa. João capítulo 14. Isso aí foi antes da morte de Jesus. João 14, cronologicamente, é antes da morte de Jesus. É horas antes. Lembra que Jesus entra na cidade de Jerusalém no dia de domingo de Ramos. Na quinta-feira, os discípulos lavam seus pés, ele participa da ceia. Na sexta-feira, ele é preso. Entre quinta e sexta-feira, é morto na sexta, ressuscita no domingo. Isso aí acontece na quinta-feira, antes da morte de Jesus. Jesus assim, falando do Espírito Santo: ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Presta atenção. Jesus fala assim: olha, o mundo lá fora não entende o que eu estou falando para vocês, porque ele não conhece o Espírito Santo. Eles acham que o Espírito Santo é uma energia, é uma bomba. Se eu falar essa mensagem lá fora, o pessoal não vai entender. Essa mensagem é para vocês, é para crente, amém? Porque Jesus diz assim: vocês o conhecem. Aí, olha a preposição número 1. Pois ele vive com vocês. A preposição no grego é a preposição para.
da onde nós tiramos paralelo. Para significa ao lado de. Então, com é bom, mas ao lado de seria melhor. Ele está ao lado de vocês, mas um dia ele vai estar em vocês. A preposição em significa dentro. Ah, faz sentido, ok. Antes da ressurreição, antes da morte de Jesus, os discípulos não conheciam Jesus ainda, mas o Espírito Santo estava do lado deles. Depois da morte de Jesus e da ressurreição, recebe o Espírito Santo. Agora onde está o Espírito Santo? Dentro deles. A mesma coisa aconteceu com todos nós antes de sermos crentes. Antes de você aceitar Jesus, o Espírito Santo estava com você. Mesmo você não estando com ele, ele estava com você, como ele está com todas as pessoas, tentando trazê-las para Deus. Porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que dirige, é o Espírito Santo que nos atrai a Deus. E ele estava com você. Ele estava falando com você. E um dia você aceitou Jesus. E no dia que você levantou a mão para Jesus, agora o Espírito Santo está dentro de você. Dentro de você, está cheio dele. Todo crente tem o Espírito Santo dentro dele. Mas a terceira preposição nós já vimos em Atos 1:8. Jesus disse assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A tradução é ruim. Porque ep não significa em cima. Ep significa por todos vocês. Inundar vocês. A ideia de ep é a ideia de você pegar e agora você joga para dentro. Ele não está sobre. Você está imerso, por isso é chamado de batismo com o Espírito Santo. Antes o Espírito Santo estava para. No dia que você foi salvo, o Espírito Santo está dentro. No dia que você recebe a experiência do batismo com o Espírito Santo, agora ele transborda. Jesus fala assim: rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Você vai estar cheio dele. Você vai estar batizado com o Espírito Santo. E foi isso que aconteceu. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu disse que nós íamos ler mais 3 passagens em Atos. Vamos ver aonde acontece exatamente isso que nós estamos falando. Atos capítulo 2. Os discípulos então foram na cidade de Jerusalém, aguardando o poder de Deus, aguardando a presença de Deus, aguardando o que Jesus falou para eles. E essa é a passagem conhecida do dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Quantos digam amém? Quem são todos aqui, irmãos? São os discípulos, certo? O Espírito Santo estava no aposento, o Espírito Santo estava dentro, eles ficaram aguardando, agora o Espírito Santo está sobre eles. Todos eles receberam essa experiência chamada de batismo com o Espírito Santo. Quantos leram o livro de Atos? Você viu como esses homens mudaram? Pedro, que tinha negado Jesus e era covarde. Agora, olha, Pedro negou Jesus na frente de uma escrava, de uma serva. Agora ele aponta o dedo e diz assim: vocês crucificaram Jesus. Pedro, onde você arrumou tanta coragem? Você não sabe, eu fui batizado com o Espírito Santo. João, Tomé que duvidava, agora ele está pregando. Esses homens agora são mudados porque eles receberam uma experiência chamada de batismo com o Espírito Santo. Vá comigo, por favor, Atos capítulo 8. Agora nós estamos em Samaria. Passagem importantíssima. Verso de número 14 em diante.
Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, ou seja, esses em Samaria já tinham aceitado a palavra de Deus, já tinham se convertido, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, eles tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Claro, esses discípulos receberam a Jesus, foram batizados nas águas, mas precisavam do batismo com o Espírito Santo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Olha o verso seguinte: vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição de mãos, aí ele ofereceu dinheiro. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele viu alguma coisa. Foi algo tão extraordinário que Simão viu que essas pessoas estavam recebendo o Espírito Santo. Terceira passagem, Atos capítulo 10. Agora nós estamos na casa de Cornélio, gentios. Pela primeira vez recebem essa experiência maravilhosa. Começando do verso de número 34. Então Pedro começou a falar. Agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Ou seja, Jesus, porque ele tinha o Espírito Santo, ele fazia o bem, andava com poder, curava os enfermos, porque Deus estava com ele. Verso 39, nós somos testemunha de tudo isso que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou a pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Olha o verso 44 a 46. Enquanto Pedro estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois o ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro, então, batiza eles. Então, acompanhe meu pensamento, por favor, queridos. Eu já estou concluindo. Existe uma experiência distinta do batismo nas águas e da conversão. Essa experiência é chamada na Bíblia de batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava quando convertemos, está dentro, e depois ele está sobre nós. Somos imersos nele. Essa experiência ela serve para nos capacitar para sermos testemunhas eficazes de Deus. A palavra de Deus se torna mais real, o Espírito Santo se torna íntimo conosco. Os discípulos receberam em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 8, os samaritanos receberam. Em Atos capítulo 10, os gentios receberam. Em Atos capítulo 19, 12 discípulos receberam quando Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo depois que vocês creram? E a pergunta que a gente tem para fazer é o seguinte: essa experiência é para hoje? Será que isso é algo que aconteceu lá em Atos, mas não é para hoje mais? Será que isso é algo que aconteceu em Éfeso, mas não é para hoje mais? Eu vou responder essa pergunta com a Bíblia, porque essa pergunta foi feita para Pedro. E Pedro responde em Atos capítulo 2, verso de número 39, essa exata pergunta. Ele diz: a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe. É como se Pedro tivesse falado assim: olha, lá
no ano de 2016, haverá um grupo de pessoas na 500 da Miller em South São Francisco. E naquele dia eu quero dizer que a mensagem que está sendo pregada agora da promessa é também para eles. É para vocês, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. A resposta então é para hoje, queridos. Então, a última pergunta então é: ok, pastor, tudo bem, o senhor me convenceu. Como a gente recebe? Como podemos receber essa experiência? 3 respostas. Primeiro, tem que querer. Deus não faz nada para quem não quer. Ninguém é salvo se ele não quer ser salvo. Você sabe que uma das orações mais erradas que os crentes oram, eu ouço toda hora: Senhor, salva o meu filho. Senhor, salva o meu esposo. Senhor, salva o Brasil. Deus não responde essa oração, porque essa oração ela vai contra o livre-arbítrio. Deus não pode salvar ninguém que não queira ser salvo. Então você não deve orar: salva o meu esposo. Você pode orar assim: Senhor, coloque pessoas no lado do meu esposo. Faça, Senhor, o que for necessário. Use todos os meios. Se for necessário, que seja pelo amor ou pela dor, para que ele reconheça que ele precisa de salvação e possa ser salvo. Viu a diferença? Então, Deus não dá para nada para quem não quer. Tem gente que está satisfeito. Não, tudo que eu quero é o Espírito Santo comigo. Mais do que isso eu não preciso. Tem gente que fala assim: não, tudo que eu quero é o Espírito Santo dentro de mim. Que Deus dentro de mim? Eu não preciso de mais. Mas tem gente que fala assim: não, eu quero mais. Eu quero mais. Eu preciso do Espírito Santo me dirigindo, porque eu sei que sozinho eu quebro a cara. Eu preciso do Espírito Santo me ajudando. Eu leio a Bíblia, não entendo nada. Quando o Espírito Santo entra, a Bíblia fica clara. Eu preciso de orar e ver Deus trabalhando na minha vida. Eu preciso de pregar com poder, cantar com poder. Eu quero mais. A pessoa tem que querer. Então Paulo faz essa pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E nessa resposta está embutida a pergunta: vocês querem? E eles quiseram, e os 12 foram batizados. No dia de Pentecostes, quantos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Quantos? Todos. E qual o número? 120. Jesus falou para quantas pessoas? Fiquem na cidade de Jerusalém até vocês receberem o Espírito Santo. Para quantos? É o quê? Número? Não. 500. 500 pessoas receberam o mandamento: fiquem na cidade. Quantos receberam? 120. Cadê os outros 380? Não queriam. Então, é possível que alguém não queira. Segundo, para receber, tem que pedir. Nós lemos na Bíblia em Lucas capítulo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Tem que pedir. E se pedir, Deus dá. Deus não é um Deus que fala assim: não, você não merece. Ah, você não. Ele não vai falar assim: não. Você primeiro precisa de se ajoelhar e daqui até Pacífica de joelho, aí eu te dou. Não, Deus não faz isso. Ele não fala assim: não, você deu oferta especial? Não deu? Não tem Espírito Santo. Você dizimou? Não, Deus não faz isso. Pediu e quer, Ele dá. Quantos podem dizer amém? Terceiro, tem que querer, tem que pedir. E número 3, tem que receber por fé. Paulo diz em Gálatas 3:2: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Não, foi pela fé naquilo que ouviram. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é um dom, é um presente. E você recebe por fé. Nem todo mundo tem a mesma experiência. Paulo, quando recebeu, não diz que ele falou em línguas. Já em Atos capítulo 2, todos falaram em línguas. Em Atos capítulo 8, não diz que eles falaram em línguas, diz que alguma coisa aconteceu porque Simão viu. Em Atos capítulo 10, falaram em língua. Atos capítulo 19, falaram línguas e profetizaram. Cada vez é diferente. Eu quero terminar com a minha experiência. Eu fui criado na igreja.
Minha mãe era batista, meu pai católico, me criaram na igreja. Depois, com 8 anos de idade, eu me converti. No domingo pela manhã, o pastor pregou a mensagem. Eu, com 8 anos, fui à frente. Logo depois fui batizado, depois meu pai foi batizado. Entendi o plano da salvação. Com 13 anos de idade, eu era um adolescente. Eu estava numa igreja, nós tínhamos mudado de igreja, porque minha mãe tinha recebido essa experiência do batismo com o Espírito Santo na igreja batista. Eram 500 pessoas na igreja batista, de membros na nossa igreja. E quando a minha mãe recebeu, ela recebeu num dia na nossa casa. Aquilo pegou fogo na igreja e mais de 100 e poucas pessoas receberam. E a igreja não cria nisso, a gente teve que sair. E eu me lembro que era uma terça-feira, num culto de membros na nossa igreja. Eram mais ou menos 3.000 pessoas numa terça-feira no Rio de Janeiro, lotada a igreja. E o pastor pregou uma mensagem como eu estou pregando. E no final ele fez uma pergunta como eu vou fazer. Quem quer receber a experiência do batismo com o Espírito Santo? Eu me lembro que eu me levantei e eu estava na galeria. E naquele dia, muita gente foi para o altar e não tinha como eu chegar lá. Então eu falei, não tem como eu chegar lá no altar, eu vou me ajoelhar. E eu me ajoelhei. E eu me lembro que eu me ajoelhei e 2 irmãos que estavam perto de mim colocaram as mãos sobre mim e falaram assim: receba o Espírito Santo. E quando ele falou aquilo, eu me lembro que eu senti um calor no meu corpo, mas ao mesmo tempo um frio, porque eu fiquei arrepiado. E eu senti uma presença tão forte de Deus, tão forte. E eu senti, era como se ele me enchesse de uma forma especial. E eu me lembro que eu estava orando e eu comecei a dizer: oh Pai, muito obrigado pela presença. E quando eu falava isso, a sensação que eu tinha é de um ovo na minha boca. A minha boca se encheu. E eu dizia: Senhor, muito obrigado. Eu comecei a falar numa outra língua. Eu já vi pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo e pularam, outros caíram no chão. A minha esposa, quando ela recebeu, foi muito interessante. Nós éramos casados já, estávamos em lua de mel. E sendo Caxias como eu sou, na lua de mel a gente ia na igreja. E não só íamos na igreja, como fomos no culto de oração. E na nossa lua de mel, numa terça-feira, num círculo de oração, Teresa foi à frente. E as irmãs oraram por ela e ela foi batizada com o Espírito Santo. Mas Teresa, ela é muito mais quieta do que eu. Eu creio que ela falou em línguas naquele dia, mas ninguém ouvia. Mas não havia nenhuma dúvida que ela tinha recebido o Espírito Santo. Cada um tem uma experiência diferente, mas o mais importante é receber essa experiência. Eu queria que você respondesse essa pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo depois de vocês creram? Quantos aqui já tiveram essa experiência que eu acabei de descrever? Levante a sua mão e diga: obrigado, Senhor. Todos vocês que levantaram essas mãos. Paulo diz em Efésios 5,18, para a gente continuar sendo cheio do Espírito Santo. Não é, começa ali, mas não para ali. Hoje você pode ser renovado. E quantos aqui não receberam e querem receber? Eu espero que todos. Eu quero que todos fiquem de pé nesse momento. Nós vamos ter hoje uma celebração do aniversário de casamento do pastor Milson, daqui a pouco, por volta de 1h15 mais ou menos. Mas esse momento é chave. Esse é o momento em que nós vamos orar para todas as pessoas que querem sair daqui cheio do Espírito Santo. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Pai, eu preguei a tua mensagem como tu me deste instrução para pregá-la. O Espírito Santo mudou a vida de Paulo, de Pedro, de Tiago e de João. Essa experiência mudou a vida de todas as pessoas que receberam essa experiência. Essa experiência mudou a minha vida com 13 anos de idade.
E desde então, eu continuo fluindo no Espírito. Eu queria primeiro perguntar às pessoas que dizem: pastor Fernando, eu não quero sair daqui sem ter essa experiência. Eu nunca tive, mas eu quero ter. Eu quero que você saia de onde você está e venha à frente nesse momento. Peça licença. Se você está aqui e diz assim: eu quero, eu preciso, eu quero que você saia de onde você está rápido. Venha, diga: eu quero, eu preciso. Quem quer essa experiência essa manhã? Quem nessa manhã diz: eu quero ser cheio do Espírito Santo? Se você nessa manhã diz: eu quero que você venha. E todas as pessoas que já tiveram essa experiência, que dizem assim: pastor, nessa manhã eu quero fluir mais. Eu me lembro o dia que eu fui batizado. O Senhor estava falando, eu estava me lembrando quando eu fui batizado. Eu quero fluir mais do que eu fluí naquele primeiro dia. Eu quero que você saia também e venha aqui à frente e se junte a esses irmãos. E a terceira, chega mais perto, vai chegando para frente. E a terceira pergunta que eu faço nessa manhã é: quantos dizem assim: pastor, eu estou ouvindo a palavra de Deus e alguma coisa está queimando dentro de mim. Eu quero sair daqui mais perto de Jesus. Eu quero que Ele me abrace. Eu quero sair daqui fluindo de Jesus. Eu não quero sair daqui como se fosse outro domingo. Eu estou com fome de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero fluir mais de Deus nesse momento. Eu quero que você também venha aqui à frente, porque eu vou orar por você. Oh, Rabamondo Robo Shendelebe Kandalabatu Rababobo Sendelebe Kalabalamanais. Rende Kende Shendelebe Tondo Robo Kundalabatu Redidi. Você que está aqui na frente, eu quero que você diga: eu quero. Você não canta agora, você só vai dizer para Ele: Pai, eu quero e eu te peço. Lembra que você tem que querer e tem que pedir. E você que está aqui na frente, você vai dizer: eu quero e eu peço. Eu quero e eu peço. Enche-me do teu Espírito. Eu queria que os membros do altar estivessem aqui na frente, fluindo no Espírito, falando em línguas, porque vocês vão colocar as mãos sobre as pessoas que vieram aqui à frente. Então, líderes do altar, pastores, em 1 minuto eu vou fazer uma oração, presta atenção, em 1 minuto eu vou fazer uma oração e eu vou pedir que Jesus encha a você do Espírito Santo. Alguns pela primeira vez vão falar em línguas, alguns pela primeira vez vão profetizar, alguns nessa manhã vão sentir a presença de Deus como você não sente há muito tempo. Tem alguém que você nem veio à frente, mas aí onde você está, Jesus vai te tocar, o Espírito Santo vai te tocar, como Ele me tocou em 1974, quando eu recebi pela primeira vez. Quem está com fome de Deus, levante a sua mão e diga: me enche agora. E na autoridade do nome de Jesus, Pai, agora confirma esta mensagem, enviando o teu Espírito Santo sobre todos aqueles que querem e te pedem. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. E põe as mãos sobre eles, líderes do altar. Seja cheio do Espírito Santo. Alguns de vocês vão começar a falar em línguas. Alguns de vocês vão começar a profetizar. Seja cheio do Espírito Santo. Rende bebe tondo robo kundalabasura balamanamasi. Renderebe kondalabatura bababo shandaralamana. Renderere kondalabasura bababasia. Abra a tua boca, glorifique a Deus. Deixa Deus te encher. Seja cheia do Espírito Santo. Há uma
unção de Deus tremenda para queimar tudo aquilo que precisa de ser queimado. Seja cheia, cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo está vindo nesse momento de uma forma tremenda. Deixa Deus fluir na sua vida. Você não tem que fazer nada, você só tem que querer e pedir. Não é pela obra, não é pela lei, não é pelos teus esforços, é por Jesus. Abra a tua boca agora e glorifica o Senhor. Lembra o terceiro passo? O terceiro passo você recebe por fé. Diga: Senhor, muito obrigado pelo teu Espírito em minha vida. Sobre toda a igreja, sobre você que assiste em casa, o Espírito Santo está vindo sobre você. O Espírito Santo está te enchendo. O Espírito Santo está te ungindo. Caio em nome de Jesus. Caio em nome de Jesus. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit and power. Eu queria, em nome de Jesus, por favor, ouça esse pastor. Em nome de Jesus, ouça o seu pastor. Deixa o Espírito Santo controlar a tua vida. Tira o controle da tua vida e entrega para Ele. Deixa Ele te batizar. Deixa Ele te encher. Há pessoas que entraram na igreja e já não vêm aqui há muito tempo. Hoje Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Deixa Deus te encher. Seja cheia do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa. O Espírito Santo está entrando para purificar. Lembra que ele é chamado do Espírito Santo e do fogo. Algumas pessoas vão receber o fogo do Espírito para queimar a sujeira. A tua boca vai mudar. Você vai parar de falar o que você não deve falar. Ele está te libertando da droga, da bebida, do vício. Ele está transformando o teu ser. Oh, Espírito Santo, vem, enche a cada um nessa manhã. Oh, meu Deus, obrigado. Eu queria que agora todos ficassem de pé, se você está sentado. Eu queria que toda a igreja, quem está aqui na frente, quem está lá atrás, levantasse a sua mão e dissesse: obrigado, Senhor. Diga comigo: obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito. Eu quero, eu te peço, eu recebo. O Espírito Santo manda dizer para você que alguns de vocês, você não vai conseguir dormir bem essa noite, porque você vai pensar em Deus a noite toda. Mas é engraçado que você vai ficar acordado, mas vai acordar descansado. Alguns de vocês, a Bíblia, Deus vai te dar desejo de ler a Bíblia, e a Bíblia vai ser real. Alguns de vocês vão começar uma caminhada mais perto com Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu queria que você desse a mão a uma pessoa e orasse com ela nesse momento. Procure alguém que está sozinho. Alguém aí que está sozinho. Dá a mão para essa pessoa. Ore com ela. Diga assim: olha, peça pela vida dela. Deixa eu orar com você, Jaqueline. Eu quero orar com você. Diga assim: Senhor Deus, abençoe essa vida que eu estou orando agora. Eu te peço que ela possa sair daqui cheia do teu Espírito. Que o teu Espírito Santo seja real na vida da tua filha, como mãe, como esposa, como filha tua, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida de cada um de vocês. Olhe para mim, por favor, queridos, por favor.
Eu sei que você está orando, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu preciso te entregar essa palavra. Olhe para cá, por favor. Essa semana, para todos vocês, uma semana especial. O Espírito Santo se fará real na sua vida ainda mais. Ele vai abençoar você grandemente. Pai querido, levanta sua mão, eu quero abençoar a todos os que estão presentes. Que saiam daqui cheios da presença do Espírito Santo. Confirme essa palavra em nome de Jesus. E todos digam amém. Um grande aplauso ao nosso Deus. Amém. Meus queridos, por favor,